Olá, irmãos, e a paz do Senhor. Você sabe qual foi o papel da igreja durante o extermínio de mais de 6 milhões de judeus nos campos de concentração nazista durante a Segunda Grande Guerra Mundial? Se não sabe, fique até o fim do vídeo para saber. Aproveito para pedir que dê o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Meus irmãos, o Papa Francisco, no dia 29 de julho de 2016, em visita à Polônia, foi também aos campos de concentração nazista de Auschwitz e Birkenau, símbolos de horror da Segunda Guerra Mundial e palco da morte de milhões de judeus, e pediu desculpas à comunidade cristã de todo o mundo, principalmente ao povo remanescente do Holocausto. A comunidade cristã atual, de uma forma muito chocante, e após que o Papa Francisco praticou este ato, dando a conhecer que a Igreja Católica foi omissa ou ainda conivente com a morte de mais de milhões de judeus nesses campos de extermínio. Uma carta antiga, amarelada pelo tempo e datilografada, tornada pública com o apoio de um funcionário do Vaticano ao jornal italiano Corriere della Sera, tornou questionável a postura da Igreja sobre o Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. Esta carta, datada de 14 de dezembro de 1942, escrita pelo padre Lothar Koenig, um jesuíta que fez parte da resistência antinazista na Alemanha, foi dirigida ao secretário pessoal do Papa no Vaticano, padre Robert Leiber, também alemão. A carta tornou público e denunciava que o Vaticano tinha informações que os campos não eram de trabalho, na verdade, eram fábricas de morte. A carta denunciava que cerca de 6 mil poloneses e judeus eram assassinados por dia em fornos da SS, polícia secreta do grupo antissemita do nazismo, no campo de Belzec, perto de Rava Ruska, que então fazia parte da Polônia, ocupada pelos alemães e agora está localizada em uma região da Ucrânia. A importância deste documento é a certeza de que a Igreja Católica na Alemanha enviou ao Papa Pio XII, o Sumo Pontífice Católico, notícias precisas e detalhadas sobre os crimes que estavam a ser perpetrados contra os judeus. Na carta, um jornal da época publicava um artigo intitulado "O Papa Pio XII sabia de tudo". O autor da carta, o padre Lothar Koenig, em entrevista a um jornal alemão, sugeria que havia outras cartas que desapareceram e nunca foram encontradas. Os apoiadores do Papa Pio XII dizem que ele trabalhou nos bastidores para ajudar os judeus e não se manifestou para evitar o agravamento da situação dos católicos na Europa ocupada pelos nazistas. Porém, os seus detratores afirmam que lhe faltou coragem para divulgar as informações que possuía, apesar dos apelos das potências aliadas que lutavam contra a Alemanha nazista. A descoberta desta carta revela a omissão da Igreja durante o Holocausto, embora os pesquisadores digam que é ainda muito cedo para tirar conclusões. Essa descoberta surpreendente faz parte dos grandes mistérios criticamente importantes relacionadas ao Holocausto que o mundo ainda não conhecia. A iniciativa dos arquivos do Vaticano no Museu Memorial do Holocausto nos Estados Unidos faz parte do esforço para pesquisar os aproximadamente 16 milhões de arquivos que nunca antes foram vistos. Os pesquisadores esperam descobrir mais sobre o que aconteceu dentro dos campos de concentração e como o Holocausto foi realizado, examinando para descobrir o que a Igreja sabia e quanto. Há muito tempo, a Igreja assumiu uma posição de neutralidade e imparcialidade
enquanto 6 milhões de judeus e milhões cristãos outros foram mortos. Os documentos revelam uma mistura complicada de ações e visões entre os católicos europeus e a liderança da igreja, que confessa que houve silêncio e ajuda, apoio aos judeus, bem como aos seus algozes nazistas. O Papa Francisco, em março de 2019, quando anunciou que estava tornando acessíveis os registros produzidos pelo Papa Pio XII durante o Holocausto. A política de neutralidade e imparcialidade e a consequência do silêncio público do Papa Pio XII sobre os assassinatos em massa de judeus foram cotadas por diversos jornais e artigos independentes pelo mundo afora. Conforme essas publicações, o Papa Pio XII trabalhou duro para não ofender Adolf Hitler, ditador alemão, e Benito Mussolini, primeiro-ministro da Itália, e temia que se opor publicamente a Hitler seria muito perigoso para o Vaticano na conservação dos objetos sagrados, em detrimento de milhões de vidas humanas ceifadas nestes campos de extermínio. Nessas publicações, um príncipe nazista alemão agiu como intermediário entre Hitler e o Papa Pio XII e que um importante conselheiro do Vaticano escreveu uma carta ao Papa pedindo que ele não protestasse contra uma ordem de reunir os judeus da Itália e enviá-los para os campos de concentração. Enquanto que a liderança da Igreja Católica foi omissa, os católicos esconderam milhares de judeus pela Europa. Mais de 6 mil judeus foram escondidos em Roma e em propriedades do Vaticano. Milhares de cartas de famílias judias foram enviadas ao Papa, implorando por ajuda. O Vaticano reagiu sim, principalmente com a distribuição de auxílio econômico e ajudando principalmente judeus batizados a emigrar para as Américas. De certa forma, os pesquisadores encontraram mais contradições do que respostas claras. Ao mesmo tempo em que os socorristas católicos estavam ajudando os judeus, algumas dessas mesmas pessoas também estavam ajudando os nazistas. Depois da rendição alemã, os países dos aliados, entre eles o Brasil, a Igreja Católica trabalhou para obter clemência para criminosos de guerra nazistas condenados após a guerra. A justificativa dada para a ajuda aos criminosos de guerra nazista foi o amor e a misericórdia cristã. A Santa Sé queria mostrar gratidão pela proteção da cidade de Roma durante a ocupação de Roma pelos nazistas em 1943. Após a guerra, no final da década de 1940, a liderança da Igreja Católica e os líderes judeus não tinham interesses comuns aos dois lados. Então surgiu a figura do Monsenhor Alois Rudai, bispo de descendência austríaca radicado em Roma. Ele escreveu o famoso livro intitulado Os Fundamentos do Nacionalismo Socialismo, conforme em tradução para o português, no qual ele elogiou Adolf Hitler e algumas de suas políticas. Foi o grande executor do Plano Heitlein, que traduzido em português, linha de rato, que consistia a fuga dos criminosos de guerra que participaram da matança dos judeus nos campos de concentração. Após a Segunda Guerra Mundial, permitindo que proeminentes criminosos de guerra nazistas escapassem do julgamento, liderou uma rede em favor de criminosos de guerra e participantes do genocídio. Conforme ele, foi aos campos de concentrações para confortar as vítimas em suas prisões. Na verdade, foi ali para ajudar os criminosos de guerra com documentos de identidades falsos e facilitar várias rotas de fuga, onde centenas de criminosos de guerra saíram da Europa. Esses criminosos eram prisioneiros de guerra do Eixo, que transformaram os campos de concentração em campos de detenção dos aliados. Centenas de pedidos ao bispo Rudolf
de integrantes e oficiais do exército de Hitler, solicitando assistência financeira e logística durante e após a guerra. Essa intervenção do bispo Rudolf ensejou a fuga desses criminosos para as Américas do Norte e do Sul, principalmente para a Argentina, que naquela ocasião era governado pelo socialista Juan Domingos Perón, do Partido Justicialista, partido de esquerda que declarou simpatia a Hitler e ao regime opressor nazista. A fuga dos criminosos alemães se deu para escapar do Tribunal de Nuremberg, que reuniu em 20 de novembro de 1945 a 1º de outubro de 1946 para processar, julgar e executar a sentença de 24 altos membros da liderança nazista. Nos anos que se seguiram, muitos dos criminosos nazistas foram caçados pelo mundo, presos e levados a julgamento, onde a maioria foi condenada à morte, através de enforcamento e também fuzilamento.